Amém. 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 Queridos irmãos, feliz sábado e uma boa noite a todos que estão chegando agora. O Departamento de Intercessão, junto com o Departamento de Evangelismo. Feliz sábado. Estão juntos neste projeto, que é o projeto do Princípio de Fé online. Então, mais ou menos 15 dias vamos ter esse projeto. E que os irmãos compartilhem o link com a sua classe batismal, tá? A classe da sua igreja, os interessados. E aqueles que quiserem rever o princípio de fé, maravilhoso, né? Que a gente tem que estar revendo sempre os escritos de Deus. E hoje nós vamos ter o estudo sobre a lei de Deus e também um estudo profético, que é 2.300 tardes e manhã. E o nosso primeiro mensageiro é o irmão Alisson, que vai falar sobre a lei de Deus. Irmão Alisson, boa noite. Feliz sábado. Boa noite. Feliz sábado a todos. Feliz sábado. Vocês estão me ouvindo bem, irmão? Porque às vezes a senhora fala, dá uma pequena falha aqui. Mas vocês estão conseguindo me ouvir bem? Sim, eu estou te ouvindo. E desde já orem pela minha internet, que ela está oscilando e está chovendo para cá, tá bom? Orem para que esse trabalho seja gravado e bem gravado, para que aqueles que não assistirem possam assistir depois. E com o Alisson a palavra. Tá bom. Certo. Eu irei fazer aqui, meus amigos, uma compartilhação de tela, apenas para trazer aqui alguns slides a vocês. Então, vocês fiquem atentos, eu vou sumir daqui, vou sair eu vou colocar um slide aqui para vocês entenderem bem. Um momento. Mas com certeza eu vou ficar falando aqui, deixa eu só compartilhar aqui. Vou botar aqui para compartilhar. Irá começar a apresentar aqui uma tela. Aí eu vou entrar aqui. Vocês estão conseguindo ver bem? Tá aqui, ó, essa tela aí. Sim. Certo. Aí vocês podem entrar aí, apertar na tela cheia para entrar, para poder enxergar direitinho, para os irmãos entenderem o que eu quero trazer a vocês. Então, meus irmãos, como eu costumo dizer, eu sempre digo a vocês que duas observações. Primeiro, eu tô com uma leve tosse hoje, aí pode ser que em algum momento eu pare aqui para caso eu dê uma vontade de tossir. Mas eu vou retornar com certeza imediatamente e continuar aqui falando. E segundo, eu sempre costumo dizer que a gente às vezes estuda, não é em si para gravar verso, para gravar algo do tipo. Isso aí a gente vai gravando com o tempo, vai memorizando. Mas o objetivo é entender o conteúdo, apenas entender o que é que ele quer nos ensinar. Então, é a mesma coisa aqui em relação à palavra de Deus. Vamos iniciando. As leis de Deus. Meus irmãos, eu quero, antes de enviar alguns versos a vocês, trazer apenas algumas observações aqui. Primeiro, não se preocupe que não é nada difícil. Existe uma capacidade que Deus deu ao ser humano que é chamado razão, que é a capacidade de raciocinar e pensar sobre algo ou alguém. Isso a gente sabe, né, que a gente pensa sobre diversas coisas, sobre diversas pessoas, enfim. E existe uma outra capacidade que é oferecida por meio da razão, que Deus, que nós somos seres racionais, nós somos diferentes dos animais, de todos os seres que por Deus, o ser mais belo de todos, e até hoje é o que tem mais, é o mais perfeito, podemos dizer assim, em comparação com os outros. Por quê? Por causa dessa capacidade que a gente tem de pensar, de arquitetar, organizar. E existe uma capacidade que nós temos chamada discernimento. Que essa capacidade que é bom e ruim, o que é certo ou errado. Nossa mente, ela consegue dizer, olha, isso aqui é bom, olha, isso aqui é ruim, olha, isso aqui é certo, isso aqui é errado. Uma pessoa que está sobre a total razão, que não está bêbado, ou seja, o drogado, ou seja, que está raciocinando, saber, poxa, isso aqui é certo, não, isso aqui é errado. Aí como é que isso ocorre? Aí por meio das sensações sentidas e de ensinos verdadeiro aprendido. Então, o exemplo para os irmãos entenderem. Por exemplo, quando você se corta, se for cortar alguma coisa ali, você cortou com a faca. Imediatamente, se você tiver sob total raciocínio, o seu corpo vai dizer, olha, você se cortou, você vai sentir uma dor ali. Aí o que é que essa dor significa? Ela significa que se cortar é errado.
errado e ruim. Mas por que errado? Porque te prejudica, porque está te ferindo, dói. Então você, por meio das sensações, você, opa, isso aqui não é bom para mim, isso aqui é errado. Então, isso é uma forma muito eficaz de nós sabermos o que é bom, o que é ruim para nós. Outra forma interessante um exemplo até para os irmãos entenderem bem legal sobre isso por exemplo, você come alguma coisa que não é bom para você. Se você sentir uma dor de barriga, que é essa dor de barriga? É o corpo dizendo, opa, você comeu algo que não é bom para você. É melhor você evitar essa comida, isso que você comeu. Então, o nosso corpo ele tem essas capacidades incríveis. E uma outra forma da gente saber o que é certo ou errado, ou bom ou ruim para nós, é por meio de ensino. Então, até coloquei uma pequena frase aqui: diversas pessoas ensinam coisas boas e verdadeiras para nós. Isso é verdade. Às vezes, quantas vezes o pai, a mãe, ou o irmão, ou uma irmã, ou alguém nos ensina, poxa, desse jeito você... Não, realmente, isso é bom e isso é ruim. Até porque a gente tem que entender que, tanto de acordo com a Bíblia, como até de acordo com a própria ciência, na nossa vida, meus irmãos, existe coisas boas e existe ruim. Nesse mundo, nós vivemos, existe coisas boas e ruins, coisas certas e coisas erradas. Só que de todas as pessoas que podem te ensinar, me ensinar o que é bom e o que é ruim, ninguém se compara ao Deus Altíssimo, que Deus, o Deus apresentado pela Bíblia Sagrada. Tá, mas o que é que o Deus Altíssimo traz para nós? Aí agora vem um tema. Interessante que no livro de Deuteronômio, Moisés, ele falando ali para o povo, ele chegou a dizer da seguinte maneira em relação a Deus. Ele disse assim: então o Senhor vos falou do meio do fogo, a voz da palavra ouviste, vocês não viste figura alguma. Então ele vos anunciou sua aliança que vos ordenou cumprir. Ou seja, Deus fez uma aliança ali com o povo de Israel, os 10 mandamentos, e o escreveu em tábuas de pedra. A lei de Deus, como nós conhecemos hoje, ou os 10 mandamentos encontrados na Bíblia, na palavra do Senhor, ela foi dada pelo próprio Deus. Muitos dizem não, foi dado pelo próprio Moisés e tudo, mas não, foi obra do próprio Deus. E o Senhor, ele deu essa lei para quê? Para prejudicar alguém? Não. Interessante que o próprio Deus, ele diz assim, olha, interessante que Deus, ele não é um ser arbitrário, ele diz, olha, faz isso, faz isso, faz isso. Não. Ele chega a você e diz, olha, faz isso porque é o melhor para você. E ele disse, hoje invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês, os filhos... Então Deus, ele dá o livre-arbítrio para qualquer pessoa, para qualquer homem, e cada um tem escolha bem ou a maldição, a vida ou a morte. E quando nós analisamos a palavra de Deus e os seus mandamentos dados ao homem, interessante que Paulo, ele é um grande estudioso da palavra de Deus, ele disse, né, que ele concordava, não, a lei de Deus é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Davi também chegou a falar em Salmos, né, as obras das suas mãos, todos os seus mandamentos merecem confiança. Eles estão firmes para sempre, fidelidade. Observe que ele relata que os 10 mandamentos dados por Deus, além de serem santos, justos e bons, eles são eternos. Ou seja, nada, absolutamente nada pode mudá-los. Em relação aos 10 mandamentos, até o próprio Jesus disse, sabemos hoje que existem pessoas que falam que os mandamentos foram mudados, mas já iremos entender isso, mas o próprio Jesus disse, não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, ou seja, a lei de Deus, os 10 mandamentos. Não vim abrogar ou abolir. Porque eu vos digo que até que o céu e a terra passem, jamais passará da lei. Então, isso foi o que o Senhor, que o próprio Jesus Cristo falou em relação à lei de Deus. Agora observe bem, meus irmãos. Na Bíblia, quando nós estudamos, Paulo diz assim, que toda escritura é apta para nos ensinar, para nos instruir o que é bom, o que é ruim. Mas nós temos que também que na Bíblia nós vamos encontrar leis eternas, instruções por Deus ou por homens, consagrado a Deus, mas que são para aquele momento, que são para um momento específico, não significa que vale para todos os tempos, para todos os momentos. Um exemplo de lei eterna. Eclesiastes, Salomão, ele diz assim, sei que tudo o que Deus faz permanece, nada se pode acrescentar e de tirar. Da lei, como Jesus disse, nada se deve tirar ou se acrescentar. Então, quando nós encontramos a lei de Deus, nós vemos que a lei de Deus ela é resumida em 2.
Nós vemos que, uma vez perguntaram para Jesus, mestre, o que é que diz a lei? Como perguntaram em relação à lei, o que é que eu faço para viver eternamente? Ele disse, olha, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e amarás o próximo como a ti mesmo. Aí entra aí os 10 mandamentos, né? Se eu amo a Deus, eu vou me prostrar diante de imagens, conforme que é contra o segundo mandamento, ou eu vou falar o nome de Deus em vão, ou vou fazer isso? Não. Se eu amo o meu próximo, eu vou roubar, eu vou enganá-lo dizendo mentira? Não. Então existem mandamentos que são eternos. Por exemplo, os 10 mandamentos, que eu dei um exemplo aqui, é roubar, não dizer falso testemunho, que está nos 10 mandamentos, esses são eternos, não muda. Por outro lado, a gente encontra instruções que são momentâneas, ou específicas para uma época. O exemplo foi as leis cerimoniais que Deus deu no Novo Testamento ali. Essas leis cerimoniais elas eram apenas momentâneas e para que iria ocorrer no futuro com o Filho de Deus, com Cristo. Então, foi essas leis que foram abolidas quando ocorreu, ou seja, por ser momentâneas, elas duram um tempo depois, não precisam mais. Aí observe que Paulo diz aqui, ó, permite que ninguém julgue vocês pelo comer ou beber, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração de luas nova, ou dias de sábado. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, é Cristo. Então, no Antigo Testamento, a gente vai ver muitas instruções que deveria comer pão sem fermento, com ervas amargas. Nós vamos ver a matança de animais, que tinha que matar um cordeiro, e isso e aquilo. Nós vamos ver que várias vezes no ano, os israelitas eles faziam festa, e eles passavam, às vezes, dias sem trabalhar, como se fosse um sábado. Não era o sábado do quarto mandamento, mas nós vemos semelhante, né? Dias iguais ao sábado. E isso foi abolido. Nós não precisamos mais hoje. Então, de manhã e à tarde, sacrifício de mais à tarde, enfim. Então, na Bíblia você vai encontrar leis momentâneas, assim como você vai encontrar também leis eternas. As leis eternas são aquelas que valem para todo o tempo, e é essa que nós precisamos atentar. Já as leis momentâneas, existem coisas que a gente estuda, que foi relacionado ao passado, e se a gente parar para observar, até existem leis momentâneas hoje também. Se pararmos para observar hoje alguns escritos da Bíblia, e do Espírito de Profecia, escrito por Ellen White, então veremos que existem instruções momentâneas que valem para o nosso tempo hoje. Agora eu fiz uma observação, né? Porque hoje existem tantas pessoas que dizem que a lei foi abolida. Interessante, porque nos escritos de Paulo, muitas vezes ele fala que a lei de fato foi abolida. Só que por que isso ocorre? Porque quando Paulo ele falava de lei, ele não se referia a lei cerimonial, é a lei dos 10 mandamentos. Não, ele chamava de lei tanto para leis cerimoniais como para a lei para os 10 mandamentos. Tá aí, como é que eu sei que uma se refere aos 10 mandamentos ou que outra se refere a cerimoniais? Aí você tem que estudar ali o capítulo direitinho, o contexto, saber o que é que ele disse antes, depois, para entender. Mas o que eu quero dizer a vocês aqui, fazê-los entender, é que em todos os tempos houve leis eternas de Deus e até a segunda volta de Jesus sempre haverá as leis momentâneas, né? Às vezes para cada tempo na nossa história. Então aqui nós temos os 10 mandamentos, né? Observe que se for, eu não quero aqui analisar os 10 mandamentos, mas se for fazer algumas observações dele, veremos que eles são justo, santo e bom. Por exemplo, porque Deus ele pedia que o povo não fizesse imagem de escultura ou adorasse a elas, porque pense comigo, e o próprio Deus falava isso para o povo dele: olha meu povo, vocês fazem imagem, vocês criam escultura aí, fazem deuses, criam estátua e tudo, mas esses deuses não andam, não falam, não têm poder, não servem para nada, porque vocês servem a ele. Então Deus sabia que se o homem servindo a algo que não serve, buscando algo que não serve para nada, o homem poderia se prejudicar a si mesmo. Outra coisa é em relação ao sábado. Muitos olham para o sábado como se fosse, olham só para a parte do 7º dia que deve descansar. Mas se esquece também que o sábado ensina que durante 6 dias a gente deve trabalhar. O mandamento do sábado, ele não aprova o ato da preguiça, a licenciosidade, o preguiçoso. Na verdade, ele fala contra. Ele diz, olha, 6 dias tu trabalha. Trabalha, seja mentalmente, seja fisicamente, seja qual for o trabalho, você tem que tirar um tempo para você trabalhar. E Paulo até diz, né, que trabalhem para vocês terem, para suprir as vossas necessidades e ajudar aqueles também que necessitam, que estão necessitando. Temos também um mandamento: honrem o pai e a mãe, né? Se fôssemos analisar hoje o nosso mundo, quantas vezes pais e mães não ensinam para os seus filhos aquilo que é bom, mas os filhos não querem ouvir e depois acabam se prejudicando.
e estão sofrendo. Então veja que Deus, ele sempre pensou no bem-estar do ser humano. Ele não deu a sua lei para prejudicar ninguém ou para aprisionar, mas é uma lei da liberdade, uma lei que salva, que protege. Pensemos no mandamento não furtarás. Hoje, no nosso mundo, a maior causa principal de tanta pobreza, de tantos problemas sociais, dificuldade, de tantos casos tristes que nós vemos muitas vezes, é causado por quê? Por causa de roubo. Porque as pessoas, muitas vezes, que estão governando ali o país, usar esse termo aqui, por exemplo, existe casos aí de políticos, de pessoas que estão governando o país, eles roubam, eles furtam. Como seria o mundo se todo trabalhador, independente do que seja, de qual seja o trabalho, não roubasse, não furtasse nada, mas apenas ficasse com aquilo que lhe é necessário? Outro mandamento temos o não dirás falso testemunho, né? A mentira é terrível. A mentira pode até matar pessoas, porque pessoas por crerem na mentira podem acabar prejudicando a si mesmo. Então, meus irmãos, de diversas formas, quando nós analisamos os mandamentos de Deus, nós vemos que o mandamento do Senhor ele só visa o bem e não o mal, e ele diz respeito a toda a sua vida. Por exemplo, a lei moral, os 10 mandamentos, ele ensina que você deve tomar cuidado com o que você fala, com o que você pensa, com o que você age. Por exemplo, quando nós estudamos sobre o 6º mandamento, sobre o não matarás, muitas vezes nós pensamos que isso é o ato, mas Jesus uma vez disse: olha, meus irmãos, vocês ouviram que matar é errado, correto, mas eu digo para vocês que aquele que odeia, tem ódio do seu irmão, ele também é assassino. Ou seja, até no pensamento você pode estar contrariando a lei de Deus. Então veja que Deus, ele tem instruções para que você deve agir no lar, no trabalho, na escola, na igreja, enfim, na sociedade, por onde você estiver. Por que hoje existem tantas pessoas revoltadas com cristãos, com crentes? Porque muitas vezes, muitos crentes cristãos que professam ser esse tipo de pessoas, eles só buscam ter uma vida correta justa quando está ali na igreja. Eu já presenciei muito isso, pessoas reclamando para mim. Só vive uma vida justa quando está ali na igreja. Quando sai da igreja é brigando com um, é criando intriga com o outro, é fazendo isso, é fazendo aquilo, não sei o que mais. Ou seja, então, isso é um erro, porque a lei de Deus, a lei de fato de Deus, ela assina, prepara o homem para toda boa obra, independente do lugar que ele esteja. Veja que Deus se importa com tudo que diz respeito à sua vida. Até o fato de você casar, se relacionar com alguém, tudo diz respeito. Então, esses são os 10 mandamentos. Agora, observemos também uma coisa no 6º mandamento. Quando nós pensamos quando a gente lê os 10 mandamentos, às vezes a gente lê o 6º mandamento e só pensa de prejudicar os outros, de matar os outros, algo do tipo, que isso seja pecado. Mas, na verdade, até o ato de eu tentar matar a mim mesmo, ou até prejudicar a minha saúde, eu estou transgredindo o 6º mandamento. Por exemplo, a serva do Senhor, eu acho bem interessante quando ela dá uma definição sobre o 6º mandamento. Ela diz assim, toda negligência própria, ou desnecessária privação, ou trabalho exagerado com a tendência de prejudicar a saúde, todas essas coisas são, em maior ou menor grau, violação, transgressão do 6º mandamento. Então veja que Deus, ele se importa. Nós sabemos hoje muitos profissionais, eu coloquei um exemplo aqui, médico, nutricionista, psicólogo, eles estudam, eles sabem que existe para o ser humano alimentos bons e alimentos ruins. Existem hábitos bons, hábitos ruins. Existem práticas corretas e práticas erradas. Então Deus se importa com o fato de você dormir, com o fato de você se exercitar, com o fato do que você come, se você vai estar com saúde, está bem ou não. E é até interessante o que a serva do Senhor ainda diz, Deus tanto é autor das leis físicas, ou seja, a lei da saúde, quanto é da lei moral. Sua lei está escrita com o próprio dedo em cada nervo, cada músculo, a faculdade que deu ao homem. Então, o Criador organizou a maquinária viva do nosso corpo, e cada função é maravilhosa, sabiamente arranjada. E Deus se comprometeu a manter essa maquinária humana saudável, ação desde que o instrumento humano obedeça às suas leis e coopere com ele. É claro que, gente, ninguém é de aço, não é porque você... não significa que você nunca vai ter uma dificuldade, algum problema, algum resfriado, algo do tipo às vezes. Não é isso. Mas muitas doenças que existem hoje são causadas muitas vezes por descuido com a saúde. E por que Deus ele diz, não matarás, ou seja, não descuida de ti mesmo, cuida do seu corpo, cuida da sua saúde. Por quê? Porque ele quer o seu bem, ele não quer vê-lo sofrer, ele quer vê-lo bem. Então o que é que muitos médicos, nutricionistas hoje, psicólogo, o que é que muitas vezes a ciência verdade estuda? As leis da saúde, as leis que são de Deus. Então, veja o quanto Deus se importa comigo, com você. Agora, qual é o problema hoje do mundo? Aí a serva do Senhor diz assim, é Deus quem protege as suas criaturas do destruidor, do Satanás. Mas o mundo cristão tem demonstrado desprezo à sua lei, e o Senhor fará aquilo que declarou que faria.
removerá seu cuidado protetor daqueles que se rebelam contra a sua lei e ainda força outros a assim proceder. E Satanás exerce domínio sobre todos o que não guardam especialmente. Então, veja que Deus, ele tudo faz para a nossa proteção. Mas se o homem rejeita, se afasta, se você pular nesse muro, é como se você estivesse pulando de um prédio e você fosse lá embaixo cair e morrer. E Deus chega para você e diz, olha, não pule esse muro. Fique sob a proteção dele. Não saia, porque você vai se prejudicar. Mas o homem, às vezes, se afasta, o que acontece? Ele sofre. Aí é por isso que a Bíblia diz assim, né? Na verdade, a terra está... Aqui tem um termo contaminado, mas tem outras traduções que dizem amaldiçoado. Na verdade, a terra está amaldiçoada por causa dos seus moradores, porque tem transgredido a lei de Deus, e os homens não apenas transgridem, mas muitas vezes mudam os estatutos, e quebrada é a aliança eterna. Por exemplo, segundo a palavra de Deus, o dia santo e que Deus pede para cada um guardar e santificar é o sábado, mas nós sabemos, de acordo com a história, que muitas pessoas já tentaram mudar para o domingo ou tentaram mudar isso. Claro que não existe só o sábado, existem outras leis, mas muitas vezes os homens transgridem, se afastam e tentam mudar. E isso é totalmente contrário à vontade de Deus. Então, por que é que Deus, muitas vezes, porque Deus ele pede para nós obedecer e nos apresenta a opção de obedecer a Ele, para que a gente venha ser protegido do sofrimento? Então, observem que eu trouxe aqui 2 exemplos. Por exemplo, a mulher prostituta, que é relacionada à história dela na Bíblia, observa que essa mulher, como diz a Bíblia, ó, mestre, os homens chegaram com essa mulher. Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério, ou seja, transgredindo uma lei dos 10 mandamentos. E essa mulher estava sofrendo, ela seria apedrejada naquele momento. Veja só onde a transgressão e a desobediência dela colocou ela. Mas, claro, Jesus ali, em sua misericórdia, seu amor, chegou à mulher e disse, olha, mulher, ele chegou, eu não quero relatar aqui a história, mas nós sabemos que Jesus, os homens depois deixaram aquela mulher de lado, e Jesus chegou até ela e disse, olha, cadê os que te condenam? Aí ela disse, ninguém, Senhor. Ele, pois é, nem eu, mas vá e não peques mais, vai e abandona sua vida de pecado. Então Jesus sabia que aquela mulher estava naquela situação terrível por causa do seu pecado. E por isso Jesus disse, não vá e não peques mais. Outro exemplo, é um exemplo muito desprezado e desconhecido pelas pessoas, é dos enfermos. Muitos enfermos que Jesus cuidava, ele chegava para ele e dizia, olha, meus amigos, olha, meus filhos, vão e não pequem mais. Mas que pecado é esse? É o pecado contra as leis da saúde. Então, por exemplo, a serva do Senhor disse que muitos enfermos que chegaram até Jesus, homens que muitas vezes tiveram maus hábitos, por homens que beberam bebidas fortes, bebidas prejudiciais à saúde, usando hoje um termo, seria bebidas alcoólicas, por pessoas que descuidaram da sua saúde. E um exemplo que nós temos é do homem que ficou há 38 anos paralítico. Esse homem, ele descuidou da sua saúde, por isso chegou a essa situação. Até que Jesus chegou até ele e disse, né, levanta-te, pega a sua maca e ande. E interessante que mais tarde, quando Jesus encontrou esse homem novamente, ele disse, olha, você está curado, você está bem de saúde, mas não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. Eu dei uma pequena pausa aqui só para tossir um pouco, mas retornando. Então foi isso que Jesus instruiu para aquele homem, vá e não volte a pecar, para que coisa pior não te aconteça. Então, quantas vezes Deus não tem dito para os homens, como, por exemplo, Isaías 48, 18, ou, se vocês tivessem dado ouvido, seria, né? Então, como seria a vida do homem se ele buscasse se entregar a Deus e obedecer a sua palavra? Quão diferente não seria? Então, observe que Deus aqui é a última coisa que eu tenho a trazer a vocês, é que Deus em todos os tempos, ele tem buscado ajudar, buscado auxiliar o homem. E tudo que diz respeito à sua vida, Deus se importa. Às vezes as pessoas, nós passamos por situações na vida, se às vezes houvesse pessoas que se importam conosco, mas a verdade é que existe um Deus que ama você e que deseja o melhor para você. Só que jamais ele vai te forçar, ele não força. Então, irmãos, estudando sobre a lei de Deus, aprendemos que ela é eterna, aprendemos também que elas têm como objetivo nos proteger, nos livrar do mal e nos trazer aquilo que é bem. Infelizmente, hoje no nosso mundo, e em todos os tempos, pouca importância os homens têm dado para a lei de Deus.
E muitas vezes eles não alcançam porque eles nem estudam. Se eu estudasse, buscasse avaliar isso é ruim, isso é certo, isso é errado, eles veriam, mas não estudam. E hoje, bem trabalhado por meio dos seus servos e tem feito mal para nós, só para seus. Não podemos só nos limitar, claro, aos 10 mandamentos, porque quem nos ensina lições para nós. Não é somente os 10 mandamentos. Mas os 10 mandamentos é como se fosse um resumo de tudo que Deus pede para nós e exige para que a gente possa viver bem. Então nós sabemos que pela fé em Jesus, nós, o perdão de nossos pecados, podemos conseguir até assim, é salvo pela graça de Deus, com toda certeza. É um dom gratuito, é um dom imerecível. Por quê? Porque todos pecaram, mas pela graça de Deus, todos agora também podem ser salvos. Então eu trouxe esse texto de título, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E ela nos ensina a renunciar à maldade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa, nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos purificar, remir, salvar de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Veja que não é ruim, mas boas obras. Meu irmão, Deus quer o meu bem, quer o seu bem, deseja o nosso bem. E nós, se nós nos esforçarmos, é fácil obedecer a lei de Deus? Não, não é fácil. Porque nós, por natureza, somos pecadores. E muitas vezes desejamos fazer o mal. Paulo ele disse isso, né? Porque muitas vezes o bem que quero, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, que eu quero evitar, que eu sou consciente, muitas vezes é uma luta diariamente. Mas com toda certeza, se nós nos esforçarmos, se nós lutarmos, nós faremos a vontade de Deus. Então eu quero concluir aqui com o que Salomão disse. Olha, ele diz assim para cada um de nós, olha, de tudo que tu tem ouvido até agora, o fim é esse, o resumo é esse. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Então esse é o dever. Mas como eu vou guardar aquilo que eu não conheço? Então preciso estudar, né? Claro. Então, isso aqui é nós. A lei de Deus ela é muito profunda, meus irmãos, mas aqui foi apenas algumas características dela para a gente entender. Então, o meu desejo, como disse, o que Paulo diz, né? De Deus nos trouxe salvação e agora nós, salvos e como pessoas que podem entrar no céu e ver eternamente bem para todo sempre, o mundo que nós vivemos, que é cheio de maldade, tristeza e problemas. Então, hoje o que nós precisamos fazer é o quê? De tudo que nós temos ouvido, tema a Deus e guarde os seus mandamentos. Esse é o meu desejo e minha oração em nome de Jesus. Amém. 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 Tudo bem. Amém.